Agora a gente vai falar sobre um momento muito importante na vida de um profissional, quando ele entende que é preciso alçar voos em outros ares profissionais, né, Rafa? Exatamente, Vá. Mas olha só, como saber que é o momento de mudar? O que levar em consideração para fazer essa mudança? A especialista em carreiras e recolocação profissional, Luana Torres, segue com a gente aqui no estúdio. E também temos a participação do convidado especial, o jornalista e advogado Magno Dantas, que está com a gente aqui. E olha só, ele vai falar para a gente exatamente, né, sobre esse momento importante da vida de um trabalhador. Seja bem-vindo, meu querido. Magno, está ouvindo a gente? E aí, Rafael? Tudo bem? Tô ouvindo. Magno, queria que você contasse para a gente, pessoal de casa, como que você decidiu, quando que você percebeu que era a hora de mudar de área? Tudo bem, né, Rafael, Vanessa, todo mundo que nos acompanha. É difícil de saber isso, sabe? Eu fiz um planejamento anterior, eu fui cursar Direito em 2015, quando eu ainda estava numa emissora de televisão, aqui em Belo Horizonte, e aí eu fui cursar Direito, já pensando no futuro. Falei, eu acho que eu não vou, talvez a longo prazo, eu não vou querer continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu entrei no curso de Direito, até de uma forma despretensiosa, e fui cursando. No meio do curso de Direito, eu recebi uma proposta para mudar de emissora. Eu fui para a emissora que é a maior aqui da América Latina, né, a líder de audiência. Fui para ela, fiquei trabalhando lá, mas continuei no curso de Direito. Me formei em 2019, passei na OAB, e eu ia começar a advogar, veio a pandemia. Aí eu atrasei um pouquinho esse início da carreira, mas fui conciliando os dois, tanto o jornalismo quanto o direito. E chegou um momento que eu percebi que eu já não estava muito feliz fazendo o que eu estava fazendo no jornalismo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, financeiramente também, para mim, não estava interessante mais. E aí chegou a hora de eu decidir, de fazer a mudança. E eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou largar uma carreira que eu já estou, né, estabilizado, que eu já sou respeitado, eu entro em rede nacional todo dia, para entrar numa carreira que eu formei tem pouco tempo, né? Foi uma decisão muito difícil. Mas eu senti que eu já não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo e resolvi fechar esse ciclo e abrir outro, né? E desde então eu tenho me dedicado 100% à advocacia. Magno, aqui no estúdio a gente está com a Luana, que é especialista em carreiras, e aí a gente vai fazendo essa dobradinha, você vai contando um pouco da sua experiência, a Luana vai complementando aqui pra gente. E esse medo, né, Luana, de mudar de área, e não necessariamente de mudar de profissão, né? Às vezes só mudar de empresa, por exemplo, é normal, é comum. É muito comum, né? Assim, normalmente a gente sugere, como você mesmo mencionou, às vezes não tem tanta necessidade de uma transição de carreira, de uma mudança de área. Às vezes uma mudança de empresa já vai resolver, né? Pode acontecer. Mas em outros casos, realmente a pessoa, né, o indivíduo, ele opta por fazer uma transição de carreira. Então tem que ser algo mais planejado, né? Começando com um planejamento financeiro, né? De entender que às vezes, né, ele pode estar num cargo talvez mais alto na posição que ele está hoje, e aí ele vai precisar de descer para fazer a transição para outra área que ele deseja, né? Então a gente sempre sugere de ter esse planejamento financeiro de 6 meses a 12 meses aí pelo menos mais para frente, né, para fazer uma transição mais tranquila. Além disso, saber quais que são os interesses, quais que são as habilidades desse profissional, porque que realmente, né, fazer um trabalho de autoconhecimento, porque que realmente ele não quer hoje mais essa área, e quais que são essas habilidades, essas competências e esses outros interesses que ele tem para outra área. Pesquisar sobre a outra área, conversar com profissionais das outras áreas. E aí é importante esse ponto de conversar com os profissionais das outras áreas, porque se for um profissional que ele está frustrado, ele vai passar essa imagem negativa da área, né? Mas se for um profissional também que está ali bem sucedido e que está dando certo na área, ele vai passar também uma imagem boa, né? Então o autoconhecimento, ele vai proporcionar para a pessoa fazer uma transição mais segura, mas sempre com planejamento, né? Não tem como fazer uma transição sem planejamento, né? Não vai ser da noite para o dia, tem que ter toda uma estrutura ali por trás.
Eu lembro que uma amiga minha foi fazer essa transição, não de carreira, mas de empresa, e ela estava do mesmo jeito que o Magno estava, com muito medo de, né, encarar esse novo desafio. Ela falou, ai, é a minha hora, vou com medo mesmo. E foi, hoje está arrasando na empresa, foi colega do Magno, inclusive. Então, assim, é isso, sabe? É ter a coragem de dar o próximo passo, muitas vezes, né pessoal? Justamente. E assim, o medo, ele vai fazer parte, né? Porque afinal de contas, a pessoa está fazendo algo novo. E ela vai ter que lidar com várias pessoas ali que vão contra ela normalmente, né? Como o Magno mesmo falou, né? Nossa, vai largar uma carreira aqui do jornalismo, né? Com tantos anos e agora você vai começar do zero. É isso, às vezes a pessoa realmente ela quer começar do zero, então ela vai ter que entender que ela vai precisar de enfrentar também, né? E tá com uma mente assim blindada nesse sentido para entender que os outros às vezes vai contra, porque é natural que a gente queira ficar às vezes mais num momento confortável, né? A nossa mente foi projetada para isso, para não gastar energia. Então, quando você precisa fazer algo novo, vai dar medo, vai dar insegurança, né? Como é que vai ser? Mas a partir do momento que você tem um planejamento, que você começa a ver ali que as escolhas estão dando certo, a tendência é a pessoa ficar mais segura. E até queria que o Magno contasse para a gente, né, Magno? Você explicasse aí como que foi e principalmente os amigos, sua família, como é que a galera ficou sabendo dessa notícia de mudança? O Magno tá doido? Como é que funcionou isso? Eu recebi dos dois lados. Eu recebi críticas e recebi também apoio, né? Muitas pessoas falam, pô, você está num cargo, você está na maior empresa de jornalismo que tem, você aparece todo dia na rede, como é que você vai largar isso? É o sonho de muitos jornalistas chegar onde você está. Mas, por outro lado, também muitas pessoas falaram, se você não está satisfeito, talvez seja melhor arriscar do que continuar insatisfeito e por mais tempo, e depois isso vai acabar afetando você profissionalmente, né? Eu pensei muito, na verdade, mais em longo prazo. Né? Eu falei assim, talvez agora eu ainda aguentaria mais um tempo, continuaria trabalhando, mas eu já não estava vendo muita perspectiva de crescimento para mim. E eu falei, bom, se eu mudar de área agora, talvez daqui a 5, daqui a 10 anos, né, eu vou estar num patamar diferente do que se eu continuar fazendo o que eu estou. Mas foi uma decisão pessoal, né? Eu ouvi dos dois lados as críticas e as sugestões, e aí foi uma decisão minha. Eu falei, eu vou arriscar, né? Conversei muito com a minha família, com a minha esposa, eu tenho 2 filhos. Falei, o papai não vai aparecer na televisão mais não. Agora e o outro caminho, e assim, até então eu não me arrependi. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Mais uma vez, eu acho que vale a gente falar justamente sobre esse autoconhecimento também, né, Luana? Que é tão importante em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área profissional. Reconhecer que você não está feliz, por mais que tenha o status, como o Magno bem disse, por mais que tenha, de repente, um salário muito bom, mas eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Isso é muito importante até para os próximos passos que você vai dar e pensar a longo prazo também, né? Com certeza, assim, entender o cenário que você tem hoje, né? E aí, como o Magno falou, levar em consideração ali, às vezes, alguns aspectos de bastidores que só a gente que vive sabe, né? Então, assim, às vezes, né, tem alguma jornada que está incomodando, às vezes o trabalho está demandando muito, né? Deslocamentos ou viagens, ou às vezes coisas que realmente a pessoa não está disposta a fazer mais, né? Assim, que está demandando muito dela ali naquele sentido. Então, precisa levar em consideração todos esses aspectos, não somente um aspecto salarial, que muitas vezes as pessoas não fazem transição em função do aspecto salarial, que pesa muito. Essa questão familiar, né? Então, é importante também compartilhar com a família, entender, ver o que a família vai falar, se vai apoiar, como que vai ser, né? Mas é uma decisão a ser tomada realmente de forma planejada, né? Estruturada. E, normalmente, isso que ele pontuou também é importante, assim, né? De 3 anos, 2 anos. Então, uma transição, ela não é feita, assim, normalmente de um ano para o outro. Ela demanda tempo, né, para você se organizar, não só financeiramente, como eu falei, mas em todos esses aspectos, entender se realmente é uma área que você deseja, buscar autoconhecimento, buscar alguém que pode te ajudar de fora, né, um psicólogo, alguém que está relacionado a essa área mesmo, justamente para ter esse olhar de fora. Então, isso é importante, afinal de contas, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, realmente, esse trabalho precisa fazer sentido. Né? Precisa ser algo ali que vai brilhar seus olhos, que vai fazer você, né, ter um propósito, levantar da cama ali e ver que você está fazendo diferente, né, para o mundo. Então, realmente tem que ser algo ali que vai não só
pagar as suas contas, Sim. mas que de certa forma vai te dar um certo prazer e felicidade. É claro que a gente não vai encontrar isso o tempo todo, né? Assim, a gente vai vivenciar momentos ali mais desafiantes e tudo mais, mas na maior parte do tempo, o ideal é realmente ter um trabalho que você vai se sentir satisfeito ali. Com certeza. Exato, e eu acho que vale a gente pegar esse case de sucesso, né? Utilizando aí a experiência que o Magno teve recentemente, para ele contar para a gente, né? Dessas dificuldades e também para a gente dar a dica para outras pessoas que estão procurando, né, mudar de carreira. Se você tem aí um dizer que encoraja as pessoas a tomar essa decisão, como você fez, Magno? Rafael, o que a psicóloga falou é muito importante, essa questão do planejamento, sabe? Você se planejar. Então, assim, eu fiz isso também. Eu tinha um carro que estava financiado, por exemplo, vendi, comprei um outro à vista, mais simples, reduzi as contas todas. Então, assim, eu fiz um planejamento, né? Acordei lá com a empresa, saí, eles acabaram me demitindo, foi legal. Então, eu peguei um acerto, sabia que eu tinha um fôlego ali para alguns meses, reduzi os gastos e comecei a me dedicar 100% nessa nova carreira. A carreira que eu escolhi agora, ela tem muita coisa que o jornalismo me ajuda, a questão da fala, a questão da escrita, a questão da oralidade. Então, assim, eu fui para uma área que eu uso bastante o jornalismo no dia a dia. Então, isso também me ajudou muito. Então, o que eu diria para as pessoas é assim, olhar para dentro, se eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, eu me vejo fazendo isso nos próximos anos, eu vou estar feliz daqui a 5, 10 anos? Talvez se não tiver, se a resposta for não, às vezes é hora de começar a olhar em outras direções, né? Não necessariamente mudar de carreira, mas às vezes mudar de empresa, mudar de horário, mudar, enfim, fazer alguma mudança. Medo dá mesmo, muito, igual eu já falei, mas, assim, pensar que você está fazendo uma mudança para o seu bem, né? No início vai ser difícil, você vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade na profissão, não vai entender as coisas, que é o que aconteceu comigo. Às vezes eu pegava um processo e falava, não, por onde que eu vou começar aqui? Mas aos poucos a gente vai estudando, vai começando de novo. Nunca você vai estar 100% preparado para mudar, sempre vai faltar alguma coisa, e não adianta esperar estar 100% preparado para mudar, porque isso não vai acontecer. Assim, você está com medo, vai com medo, não está preparado, vai arrumando, que as coisas vão arrumar e recomeçar, tentar mudar, se não der, você volta, você muda de novo, não ter medo, assim, encarar o desafio mesmo. A dica que eu dou é essa, é olhar para dentro de si, olhar para o mercado, ver quais são as possibilidades que existem, ver quais são as suas qualidades, o que você pode oferecer para o mercado e eu estou gostando bastante, tá? Eu não me vejo mais voltando para a comunicação, eu acho que eu me encontrei aqui no direito e está sendo muito legal, né? Eu acho que eu fiz a escolha certa e não me arrependo, não. E é sempre tempo, Luana, de repensar esse seu momento profissional, né? Porque, às vezes, muita gente, né, Rafa, a gente está conversando ali com o pessoal e fala, não, já estou tanto tempo nessa empresa, ou então já estou tanto tempo trabalhando nessa área, não vou mexer com mudar, não, estou velho para isso. Não existe idade para fazer essa transição, né? Não existe, né? Claro que a pessoa precisa alinhar expectativa com a realidade, né? Então, assim, começar uma carreira do zero demanda tempo, como a gente está mencionando, e dedicação, né? E às vezes se abster de algumas coisas. Então, é entender isso, né? Qual que é a expectativa dela e qual que é a realidade, mas não tem uma questão de idade para poder fazer a transição. Até mesmo porque, quando a gente precisa fazer a escolha do curso, nós somos muito jovens para escolher, né? E é uma escolha de alto nível de responsabilidade, né? E muitas vezes nós somos influenciados por diversas situações externas, né? Familiares. Então é importante a gente pensar nisso também, né? Que às vezes essa escolha ela vai influenciar num futuro. A pessoa às vezes vai descobrir que ali ela, né, tem outras habilidades, porque ela vai estar vivenciando, experimentando, né? Porque a prática ela é diferente da formação acadêmica, da teoria, né? Então é importante sempre a gente falar sobre isso. Então a prática ela vai conduzir ali esse profissional a entender sobre ele, a ver o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí, o que eu costumo falar também assim, né? Saber o que você gosta é tão importante quanto também saber o que você não gosta, né? Porque aí você também consegue ali eliminar essas possibilidades,
né? Então, a gente vai também nesse viés. E até trazendo um ponto que ele trouxe sobre essa questão aí das dicas, né? Algo importante também por exemplo, fazer cursos voluntários, né? Ou entrar em algum projeto voluntário para começar a experimentar aquela área. Por quê? Às vezes o profissional, ele tem alguém que ele se identifica, né? Que ele tem de inspiração, que está dando certo em uma determinada área e ele quer fazer uma transição para aquela área. E muitas vezes ele não tem habilidade para aquilo, então vai demandar um esforço maior. Então, quando a gente fala dessa parte prática, que ela é extremamente importante, a pessoa consegue ver, né, como que funciona ali a prática num projeto que ela quer entrar ou naquela área que ela deseja entrar, para ela sentir um pouquinho mais na pele ali em relação à teoria e à prática, que tem uma distância muito grande. Né? Exato. E foi o que o Magno falou, né? Eu acho que um pouco que tem da habilidade que ele adquiriu na comunicação, ele utilizou isso também para a carreira nova. Então, isso ajuda a ele definir, a pessoa definir a melhor carreira a seguir, né? O próximo passo. Dá uma segurança, né? Dá uma segurança maior para você seguir em frente para essa mudança, né? Com certeza, com certeza. Luana, queria muito agradecer a sua presença aqui no estúdio. Magno também queria muito agradecer pela contribuição incrível que deu, contando um pouco, né, dessa transição, dessa mudança total de área profissional. Muito sucesso na sua carreira. E assim, é bom que agora a gente sabe que o Magno, ele vai aparecer na telinha, mas ele pode vir falar de direito aqui também, que a gente gosta. Verdade. Já temos uma fonte, hein, Magno? Muito, muito obrigada, viu? Obrigado a você, viu, Vanessa, Rafael, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui e dividir com vocês um pouquinho dessa experiência minha, dessa transição, que não foi fácil, mas está sendo legal. E se vocês precisarem de fontes na área civil, na área jurídica, eu estou à disposição também. Contamos com isso. Contamos. E a gente agradece a Luana também. Sim, e esperamos Luana. você de volta, tá? Para falar de outras pautas importantes também. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? E sigo à disposição também aí de vocês. É bom a gente falar, né, sobre algo que está tão presente na nossa vida, na vida do adulto, que é o mercado de trabalho, né? Verdade. Obrigada, viu? Obrigado. E olha só, esse cuidado, né, de conhecer bem a área que você deseja atuar é importante em todos os estágios da vida, inclusive quando você ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, uma grande oportunidade para os estudantes está vindo aí, né, Vá? É isso mesmo, viu, Rafa? Uma grande oportunidade. A PUC Minas abre as suas portas durante o mês de maio para participantes conhecerem as áreas de atuação, as perspectivas ali do mercado de trabalho e as profissões referentes aos cursos de graduação ofertados pela universidade. É claro que a gente vai saber um pouquinho mais dessa iniciativa. Dentro da programação do PUC Aberto, os estudantes do ensino médio e de cursinhos têm a oportunidade de conhecer o ambiente acadêmico, como os laboratórios e o que é aprendido nos cursos. O PUC Aberto é o maior programa de relacionamento da PUC Minas, em que a gente promove uma série de eventos para receber na universidade alunos, estudantes de ensino médio e também de pré-vestibular e outras pessoas que queiram conhecer mais sobre a universidade. Além das visitas guiadas, o evento conta com palestras, oficinas e exposições, tudo para mostrar aos visitantes um pouco mais da universidade. Além de mostrar a universidade para esse público que está ali em vias de decidir o que vai fazer do seu futuro, a gente também tem a oportunidade de inseri-los, mergulhá-los nessa experiência que é a graduação, que é a vida acadêmica. A gente entende que com essa possibilidade, a gente mostra para eles que a universidade é uma realidade que está pertinho e que vai ajudá-lo a se preparar para o futuro, e essa experiência permite que ele faça a decisão dele, seja pelo curso de graduação, seja pela formação acadêmica, com um pouquinho mais de consciência e segurança. O evento será em todas as unidades da PUC Minas em Belo Horizonte, região metropolitana e cidades do interior. A programação começa pelo Coração Eucarístico, do dia 7 ao dia 10 de maio. Nas semanas seguintes, nós temos as outras unidades, na sequência Contagem, Barreiro, Poços de Caldas, Betim, São Gabriel e Praça da Liberdade. As inscrições são online, totalmente gratuitas. O visitante vai fazer a sua inscrição individual lá pelo pucminas.br/PUCaberta. Ele vai escolher a unidade que ele quer participar, o dia, o curso, e também as escolas podem se organizar para estarem participando conosco. Seja fazendo lá, organizando seus alunos e direcionando eles a fazerem a inscrição online, ou entrando em contato conosco. Tem todos os nossos contatos lá nessa página para que a gente visite a escola, leve o material de divulgação e
possibilite outras modalidades de inscrição para permitir com mais facilidade que a escola se organize e venha participar com a gente.